presidente no exercício do Conselho, substituindo a Marta Elizabeth, que é a nossa atual presidente e está de licença. E estou aqui com a função de abrir esse evento de hoje, o lançamento do livro do Gregório, e gostaria de dizer do imenso prazer deste Conselho em estar acolhendo hoje esse lançamento, né? É uma opção que o Conselho tem feito, do que a gente tem chamado de compromisso social com uma série de significados, né? Um deles é acreditar que cabe toda a construção da análise institucional dentro disso, dentro desse compromisso social. Esse evento, ele também faz parte das comemorações dos 40 anos da psicologia, uma tradição aqui da casa, é que aconteça esses eventos nas quartas-feiras, a gente chama de quartas no Conselho. Então a gente tem tido uma série de debates, já tivemos sobre saúde, sobre trânsito, se não me engano, e ainda teremos outros até o final do ano. Aí vocês fiquem atentos, né? Para que a gente possa estar produzindo algum conhecimento aqui nas quartas-feiras, e escutando também a produção de outras pessoas. Então, só para, como a tarefa aqui é de fazer a abertura, né, eu queria convidar a minha colega Lúcia Aquino, que é a presidente da Comissão de Comunicação Social do Conselho, que vai coordenar a mesa, né? Ela vai estar depois apresentando um pouco do evento hoje e também dos nossos convidados. Então, eu vou me retirar para você ocupar esse lugar aqui. Obrigado. Boa noite a todos. Como o Paulo me apresentou, meu nome é Lúcia Aquino, sou presidente da Câmara de Comunicação Social do Conselho, que é a Câmara responsável pelos eventos nas quartas do Conselho. Nós editamos também o Jornal do Psicólogo e temos como princípio e buscamos uma interação com os psicólogos na realização desses eventos. Por isso, nós já colocamos ali o nosso e-mail e solicitamos sempre que vocês mandem sugestões, pontos de melhoria que nós poderíamos melhorar nos nossos eventos, nos nossos temas, para que a gente possa cada vez mais atender às necessidades da categoria. Bom, estamos reunidos nesta mesa hoje para a realização da mesa redonda, uma nova clínica instituinte, o esquizodrama, e para o lançamento do livro Compêndio de Análise Institucional e Outras Correntes, Teoria e Prática, já na sua 5ª edição, sendo lançada hoje. Este evento é uma iniciativa conjunta do Conselho Regional de Psicologia, 4ª Região, e do Instituto Félix Guattari. Para nós é um prazer, para nós conselheiros e psicólogos do Conselho, termos aqui o professor Gregório Franklin Barenblit conosco esta noite. Gregório Barenblit vem traçando um longo percurso como médico psiquiatra, psicoterapeuta, pesquisador, escritor, analista institucional, esquizoanalista e esquizodramatista, com importante atuação no cenário internacional, em especial na América Latina e na Europa. A edição da obra Compêndio de Análise Institucional e Outras Correntes ficou a cargo da editora e distribuidora do Instituto Félix Guattari, do qual o professor é coordenador. O livro poderá ser adquirido posteriormente ao final dos nossos debates no hall do Conselho. Esta obra vem funcionando como uma bússola para os que navegam pelo fascinante e turbulento espaço do chamado movimento instituinte mundial, que busca o desenvolvimento da autoanálise e da autogestão nos coletivos humanos, cujos fundamentos e principais objetivos são a luta contra as diversas formas de exploração, dominação e mistificação presentes na nossa sociedade. Então, para compor a mesa, eu gostaria de convidar o professor Gregório Barenblit, que
que vai fazer uma palestra, e Margarete Amorim. Gostaria de passar a palavra, então, para o professor Gregório. Bem, boa noite. Uma vez mais, a gente desfruta da prova de amizade e de carinho desta casa e de antigas amigas, Lúcia Aquino, que muito nos honram. Eu sempre digo que em alguma próxima encarnação eu serei psicóloga. E é isso mesmo, não? Porque tem que haver uma mudança de identidade. Gostaria de apresentar a minha companheira de mesa, Margarete Amorim, que é outra das coordenadoras do nosso instituto, e que é companheira de muitas lutas através de muito tempo já. Ela vai fazer uma apresentação de experiências de aplicação de nossa linha teórica em diversos campos clínicos. E, em verdade, o que eu queria apresentar hoje é uma série de indicações ou de recomendações para uma clínica baseada nos nossos valores, nas nossas tendências, que a gente vem desenvolvendo já faz muitas décadas e que tem a inspiração do movimento instituinte. Inspiração que cada um interpreta à sua maneira, porque é livre, não, em seu emprego. Eu pensava ler estas observações, que são 10 orientações tendenciais para uma nova clínica. Tendenciais quer dizer que são relativas, que são optativas, não? E que não têm nenhuma pretensão de ser normas ou linhas rígidas. Só que eu pensava comentar estas 10 cláusulas, e não vou fazê-lo, apenas vou lê-las, para deixar lugar a que a apresentação da doutora Margarete, seguramente mais interessante que a minha, porque está ancorada na experiência concreta, possa ser exposta e desenvolvida com mais folga, não? Desde logo, posteriormente, imagino que a gente estará à disposição para conversar, debater, não? Que essa parte mais importante destas apresentações. Então, 10 orientações tendenciais para uma nova clínica. Primeiro, para desenvolver uma clínica do clinável e da diferença, é dizer, do desvio inventivo, e não uma clínica padronizada, clinos, passivo, com algumas variedades codificadas, é preciso criticar e recriar todas as suas dimensões. Segundo, é recomendável adoptar um paradigma clínico prevalentemente ético, estético e político, ou seja, artístico, em lugar de um prevalentemente científico e místico, embora que estes últimos não estejam radicalmente excluídos. É recomendável gerar e aplicar incessantemente uma teoria transcognoscitiva exposta em discursos e semióticas variáveis, que seja capaz de dar conta da universalização de singulares
e não da generalização de particulares. É recomendável que essa teoria seja inseparável de intervenções, guiadas mais por logísticas, estratégias, maniobras e táticas práticas que por métodos e técnicas racionalizadas. Quinto, é recomendável a crítica e reinvenção contínua da profissionalidade e da especificidade, que terão que tender a tornar-se cada vez mais modalidades de heterogênese e de militância, involucrando a multiplicação dramática dos dispositivos de teorização e de intervenção. Se trata de definir a prevenção como uma aliança para a plena realização da vida. Os transtornos com dificuldades existenciais, o tratamento como a atualização das virtualidades de que se dispõe e a reabilitação como a transmutação crítica dos mundos aos que se pertence. É recomendável que os dispositivos e recursos teóricos sejam empregados prevalentemente na sua dimensão pragmática e que os agenciamentos interventivos se aproximem cada vez mais aos âmbitos e práticas da cotidianeidade do trabalho, da educação, do lazer, etc. Sétimo, é recomendável que os prestadores de serviços e os usuários dos mesmos se beneficiem constantemente de uma atenção igualmente ativa e recíproca no processo clínico, sendo que o mesmo tenderá a ser cada vez mais coletivo, menos especializado e hierarquizado, assim como mais incorporado à existência diária. Oitavo, é recomendável que se assuma que só estamos enfermos, entre aspas, porque os ubíquos processos polimorfos de exploração, de dominação e de mistificação nos fixam em identidades e funções necessárias para a vigência de tais processos. Para poder desmarcar-nos dessas fixações, é preciso devir e acontecer infinitos outros, naturais, sociais, subjetivos e maquínicos. Inumeráveis modos de forma e substância, conteúdo e expressão. 9. É recomendável enfatizar em que o processo produtivo do qual somos parte é omnipotente e inesgotável e que o mesmo está coartado, reprimido, acelerado ao infinito ou capturado ou recuperado pela reprodução e a antiprodução, cujos modelos dominantes são o Estado e o mercado, do qual somos peças. Assim, dito em um sentido muito amplo e polivalente, clínicos serão todos os procedimentos destinados a liberar-nos de seus modelos dominantes para ressingularizar-nos continuamente. 10. É recomendável ter em conta que todas as operações próprias do processo de produção podem entender-se e protagonizar-se como dramatizações. Dramatização está aqui dito como sinônimo de todas as modalidades inventáveis de devir como realidades e de acontecer como sentidos drasticamente novos. E nessa acepção, dramatizar pode entender-se como inventar e inventar-se, produzir, revolucionar e, por que não, clinicar. Obrigado. Gostaria de agradecer o professor e passar a palavra para Margarete Amorim, que vai falar sobre o Instituto e sobre as experiências do Instituto. Boa noite para todo mundo. É um grande prazer a gente estar aqui mais uma vez, não é a primeira vez que a gente vem aqui ao Conselho, já é um parceiro antigo, né?
O tema experiências instituintes veio muito numa conversa com o Conselho, que está tendo uma preocupação hoje de estar trazendo mais a prática, né, para como que o psicólogo, quais são as experiências que estão circulando por aí, né, Lúcia? Então, a proposta era que o Gregório estivesse falando e a gente mostrando como que qual que é esse fazer, né, como que a gente tem utilizado tamanho arsenal, né, teórico, técnico e de vida, né, e quais os resultados que a gente está conseguindo. Então, primeiro a gente tem que entender, eu acho que o Gregório deixou isso muito claro, mas se eu estiver repetindo, vocês me desculpem, mas a gente tem que entender o que seriam experiências instituintes, né? Não sei se todo mundo aqui é familiar com esse termo instituinte, porque a gente começa a falar no nosso meio como se todo mundo soubesse, né? Então, instituinte é uma palavra que vem de uma das correntes do movimento institucionalista, né, que é a análise institucional, e tenta trazer para a gente o significado das forças inovadoras que movimentam o tecido social, né, como que a gente se organiza na sociedade. Então, a análise institucional vai estar contribuindo, mostrando que a sociedade é uma rede de instituições, né, que se interpenetram, e para que aconteça, para que emerjam essas instituições, existe essa inter-relação de forças, o momento que surgem as instituições e o momento delas serem também renovadas, inovadas. Então, esse momento que ela é inovada e que surgem novas experiências é o momento instituinte. E quando ela está cristalizada, ela se conserva, se mantém, é o momento instituído. Esse jogo de forças é que vai falar para a gente de como uma sociedade funciona. Se ela é mais conservadora, tradicional, rígida, ou se ela é mais inovadora, aberta à transformação. Então, quanto que ela tem de instituinte ou de instituído é que vai estar falando para a gente desse processo, tá certo? Então, experiências instituintes, a gente entende que quais as experiências que a gente tem tido que está provocando na nossa sociedade ou nos grupos humanos que a gente trabalha, processos de transformação, processos autoanalíticos, no sentido deles tomarem conhecimento do que eles são capazes, das dificuldades deles, e ao mesmo tempo quais são suas potencialidades. Então, nós como analistas institucionais ou esquizodramatistas, a gente vai tentar ajudar esses coletivos a raspar tudo aquilo que reproduz esse modelo dominante, como o Gregório disse, né? E possibilitar que emerjam novas produções de subjetivação, né? Então, eu acho que uma experiência instituinte foi criar o Instituto Félix Guattari, né? Por quê? Porque o Instituto Félix Guattari é uma ONG, né? Todo mundo sabe que a ONG é uma organização do terceiro setor, né? Não governamental, que é a sociedade civil organizada, né? Que é um movimento que está se ampliando cada vez mais. E a proposta fundante dessa ONG é tentar provocar isso nos indivíduos, nos grupos e nos coletivos, né? Então, a gente persegue permanentemente essa prática, é o que a gente chama da nossa utopia ativa. A gente tenta, no cotidiano e em tudo que a gente faz, ver como que a gente consegue estar contribuindo para que isso seja cada vez mais forte, intenso na nossa vida. Então, eu optei em fazer um panorama do que a gente anda fazendo, e depois a gente pode conversar, entrar em detalhes, porque a gente acha que é muito complexo você pegar, relatar experiências. Eu acho que aqui a gente poderia fazer uma mesa só com uma experiência, né? Se a gente fosse fazer uma análise mais detalhada, que eu acho que não é o objetivo aqui hoje. Eu acho que o objetivo aqui hoje
é realmente vocês estarem entendendo o que significa essa obra, né, que estamos lançando, são 10 anos de compêndio, e quais as consequências desse livrinho, né, porque é um livrinho que a gente considera meio milagroso, né? Bom, então, o que a gente tem feito no Instituto? A gente tem várias linhas de trabalho, uma delas é a formação, né, pesquisa. A gente tem dado muitos cursos na área de esquizodrama, que é essa clínica sistematizada pelo Gregório, que eu acho que depois vocês perguntam bastante, que não sei se ficou muito claro para todo mundo, mas acho que vale a pena aproveitar mais dele aqui, porque o esquizodrama, assim, tem gente que já fez, estou vendo um antigo colega aqui, né, Jorge, já passou pela experiência. Realmente a gente já fez 3 grupos, um em Uberaba, em Belo Horizonte, um em São Paulo, uns grupos de umas 25 pessoas, e foi uma formação assim que realmente te coloca em contato com uma nova forma de se posicionar frente ao seu cliente, frente ao trabalho que você está intervindo, e te coloca muito livre para inventar, né? Para possibilitar que emerja, que você se coloque mais à disposição do encontro, né, com os usuários. Então, aquele encontro, como diz Spinoza, a capacidade de afetar e ser afetado e possibilitar um bom encontro. Então, o esquizodrama eu considero que propicia isso, né, quando a gente o realiza. Além do esquizodrama, a gente tem trabalhado com a formação em esquizoanálise, formação de analistas institucionais, e também, além desse trabalho, nós temos o que a gente chama de capacitação em serviço. O que significa isso? É quando um grupo de uma entidade ou de um serviço, em geral, nos convida para estar capacitando-os. E tem um tema específico, por exemplo, capacitação de educadores, né? Um trabalho que a gente tem desenvolvendo, que é a abordagem institucionalista da família. Então, vários temas, saúde. Então, a gente tenta adequar, né? tenta integrar a esse tema específico a abordagem esquizoanalítica e institucionalista. Claro, é essa tentativa de levar toda essa organização do movimento instituinte para as práticas específicas. Outro trabalho que a gente tem feito é o que a gente chama de projetos de atenção direta à comunidade. Nós temos um programa, que é o programa Educação para a Vida, que atende cerca de 200 crianças e adolescentes em meio horário que eles não estão na escola, eles estão com a gente. Geralmente eles fazem oficinas de arte, cultura. A proposta desse trabalho é muito resgatar o espaço cultural dessas crianças, desses adolescentes, ajudá-los a lidar com a diversidade da vida deles. É uma população em risco social e pessoal, né? A gente dá apoio às famílias também, um núcleo de apoio e promoção das famílias. E a gente tem tido, nós colocamos ali, quem quiser depois olhar com calma, a gente trouxe um folderzinho que define melhor, né? Tem até ele está ali fora, cada um podia pegar, que fala mais detalhado assim, quais são os objetivos, né, do programa. O resultado, assim, depois as coordenadoras poderiam, tem só uma aqui, que é a Virgínia, mas poderia trocar com você se tiver interesse, porque é fantástico, assim, a forma como os meninos chegam, e depois de um tempo, o resultado que a gente vê no sentido do protagonismo, né, da autonomia, da posição, uma reflexão mais crítica e mais inventiva, é visível, assim, para a gente que acompanha todo o processo, é muito bonito ver isso, né? A gente tem espaços cotidianos que eles, antes de irem para as atividades, eles participam de um espaço coletivo, onde eles discutem todo o processo de socialização que acontece
no programa, além deles programarem junto com os educadores as atividades que eles vão desenvolver. E o tempo inteiro tem um processo de avaliação diária, né, da implicação de cada um e do resultado do que está sendo feito, além de um engajamento crítico com relação à situação deles e a situação municipal na qual eles estão inseridos. Então, às vezes precisa defender posição frente à per capita que é baixa, então em vez de o instituto leva seus usuários, vai os meninos, as meninas, a família. Então é uma participação ativa e a gente acredita que isso está construindo esse sujeito mais posição, né, frente à sua realidade. Outro tipo de trabalho que a gente tem feito é o que a gente chama de prestação de serviços, que tem sido consultorias, supervisão e análise e intervenção institucional. E varia desde entidades públicas, estaduais, municipais, federais e entidades privadas também. Esse é o trabalho que a gente tem feito mais, né, desenvolvido mais. Alguns exemplos, recentemente a gente fez um grupo grande de analistas do Instituto, a gente participou do capacitação de educadores, cerca de 300 educadores, e foi um desafio muito grande porque era pouco tempo para dar conta de uma mudança de cultura organizacional que permeava, muito instituída, né, muito cristalizada nessa organização, e a gente, como fazer com aquelas pessoas que já estavam desanimadas, não acreditando nas mudanças, conseguissem se tornar sujeitos mais presentes, né, e atuantes nesse processo. E o resultado foi belíssimo e nós conseguimos. Hoje é outro momento que eles estão vivendo, isso durou cerca de 7 meses. Então a gente vê realmente a cada prática que a gente realiza, ou consultoria, ou curso, a gente consegue estar vendo que alguma coisa está sendo alterada, né? Recentemente eu tive outro trabalho que a gente tem feito também, a humanização da assistência hospitalar, que são 5 estados do Brasil, quantos hospitais? Bom, a terceira fase deveria ser Bom, mas o importante é que é interessante isso, porque você pensa, é um projeto, né, de humanização do Ministério da Saúde, e a gente fez toda uma autoanálise, até na conjuntura política, assim, o que significa fazer um projeto desse, né, nesse momento. E foi muito interessante porque nós conseguimos, o Gregório usa uma palavra que é o infiltrado, né? É aquele que aproveita a situação na qual ele está inserido, etc., e faz exatamente o que ele quer fazer, né? Em nome da utopia, do instituinte, etc. Então, qualquer um de nós, se estamos muito seguros daquilo que a gente quer, a gente vira um infiltrado em determinadas circunstâncias que não são as mais propícias, né? Então, nesse sentido, a gente trabalhou muito a questão dos profissionais envolvidos nesse processo de humanização, uma reflexão muito grande com relação aos direitos dos usuários, né, na saúde, no SUS, e a qualidade de trabalho dos servidores, né, aquilo a que eles estavam submetidos, e como que essa passividade, esse submetimento mantinha aquela situação em vez de contribuir para uma mudança. A gente tem feito também muitas intervenções em sindicatos, e uma característica que tem chamado a atenção, assim, as pessoas nos dão retorno, é que a nossa intervenção é muito
a gente tenta considerar várias formas de expressão do humano, né? Então, a questão da dramatização, no sentido de você considerar o movimento, o canto, a fala, a capacidade de dramatizar e artística, né? O potencial criativo daqueles participantes, faz muita diferença. Então, às vezes já aconteceu da gente, por exemplo, devolver um diagnóstico, né? As pessoas esperarem que a gente apresente todo aquele papelzinho falando, né? O que a gente viu, como é, e de repente eles estão se vendo dramatizando a situação que o diagnóstico está apontando. Então, é uma coisa que sempre surpreende as pessoas. E a gente preocupa muito com isso, assim. O que a gente pode fazer que ninguém está esperando? Então, isso é muito do esquizodrama, sabe? O inesperado, aquilo inusitado, então, que a gente jamais pensa. Então, o Gregório tem uma clínica que ele fala, por exemplo, que deve ter muito psicólogo, né? O que seria um psicólogo ET, por exemplo? O que seria um psicólogo ET? A pessoa dá um nó na cabeça até ela conseguir dramatizar o psicólogo ET. Então, é uma desterritorialização. Então, a gente brinca muito. O que a gente falou de sindicalista nessa brincadeira? Não lembro. Sindicalista em Marte, né? Por exemplo. Marciano e vários. Então, a gente vai inventando situações para deslocar mesmo a pessoa de um modelo onde ela está muito enquadrada. Então, isso é o esquizodrama, né? Em empresas também, a gente tem feito trabalho, e essa questão de colocar o trabalhador diante do proprietário, né, do chefe, isso é muito... também através do esquizodrama a gente consegue diluir barreiras que possibilita uma maior interlocução e às vezes, por exemplo, vocês imaginam um grande empresário tendo que dramatizar uma situação onde ele é o seu empregado mais assim desconsiderado, e esse empregado ainda a gente pode inventar alguns que a gente considera que são preconceituosos, ele é homossexual, enfim, a gente vai inventando e vai multiplicando situações, e a partir daí a pessoa de repente está completamente tonta e fala, onde eu estou, e algo acontece. Esse algo é o que a gente persegue o tempo inteiro, né? Esse algo que a gente acha que vai mudar a forma da gente se relacionar e quem sabe mudar a nossa sociedade, né? A gente tem feito também eventos, congressos, palestras. Tem um que ficou mais famoso, né, que é o Congresso Cidade Vivente, né, o movimento instituinte, esteve junto com a gente. E eu queria ler, não sei se eu estou falando muito, eu queria ler só um pedacinho aqui, é um texto do Gregório. Eu estou falando mais do Gregório porque ele é o autor do livro, né? Mas depois, em outro momento, a gente fala de outras pessoas. Mas ele escreveu um texto nesse congresso, feito com a apresentação, que eu acho que vale a pena para vocês entenderem o espírito que nos alimenta na hora que a gente está fazendo uma intervenção. Ele vai falar, ele inventa uma palavra para a intervenção, que ele chama de ecopraxis, né? Então, a ecopraxis, ele vai dizer o seguinte, tem várias definições aqui, é grandíssimo, mas eu estou pegando só o finalzinho, um parêntese. Como quer que seja, a ideia de ecopraxis procura colocar como agente da história o povo, não apenas o povo real, encerrado e castrado no status de sociedade civil, senão a um povo que está por vir, a um devir povo, tal como aquele que, por exemplo, sempre impuramente faz sua erupção nesta data em Brasília. Na época, o Movimento Sem Terra estava lá em Brasília, né? Primitivamente como uma força de natureza. O autor faz referência ao Movimento Sem Terra. Parece-me que chegou a era na qual, inapelavelmente, é preciso recorrer
a unidade de pensamento e ação dos infinitos segmentos do povo mesmo, dessa massa que, ainda que seduzida, manipulada e às vezes corrupta e regularmente exterminada, parece ser, como a natureza mesma, em sua colossal e insuperável mistura de caos e cosmos, uma das nossas últimas esperanças. Então a gente tenta apostar, né, nesse povo que está por vir e que a gente vai tentando contribuir permanentemente. E a gente acha que uma experiência instituinte também é a publicação de livros, porque a gente quer divulgar e multiplicar ao máximo essas ideias. Então, o Instituto, nós fazemos parte, eu devia ter falado no início, mas a gente faz parte de uma fundação, que é a Fundação Gregório Barenglite, que se situa em Uberaba. O projeto mais importante dessa fundação é o Hospital Dia. Ele é o primeiro de Minas Gerais e ele vem de encontro a uma outra experiência instituinte, que é o movimento de luta antimanicomial. Eu tive, quinta-feira passada, lá, fresquinha, né, a vivência de estar com 84 pacientes do SUS que eles atendem e participar das oficinas. Eles fazem semanalmente esquizodrama com os pacientes e ver todo esse processo. Eu trouxe para vocês um livrinho, dentro dos vários, né? Eles já lançaram 3 livros, um eu achei lá em casa, mas Lembranças da Loucura, um psiquiatra que fez o curso de esquizodrama também, o Jorge, que é lá da Fundação. E esse aqui é de experiências de esquizodrama com os pacientes, chama Poemas de Vida. Então, eu vou ler para vocês, ou alguém pode ler, várias poesias, mas a gente podia ler uma fala de uma pessoa que faz parte, contribuindo na Fundação com oficinas, e a outra é uma poesiazinha de um usuário. Aqui todas as poesias são dos usuários. Então, quer ler, Ana? Alguém quer ler aqui? Então tá. Bom, essa aqui é a Alzira Borges. Nos meus tempos de criança, todas as pessoas que faziam o que queriam eram chamadas de loucas. E é claro que eu cresci torcendo para ficar louca, só fazer o que queria. Não tive sucesso, sou tão normal, trabalho, estudo, vou ao supermercado, cuido do meu filho. Onde foi que errei? Me pergunto sempre. E acredito que nunca vou saber. Mas ao participar de oficinas de jornais com usuários e profissionais da Fundação Gregório Barenglite, fiz uma descoberta interessante. O que me falta é coragem. Coragem de chorar porque sou carente, de investigar profundamente de onde vim, o que faço aqui e para onde vou. Coragem para fazer declaração de amor, para sair de uma reunião avisando que quero fazer xixi, e coragem, inclusive, de dizer outras coisas, aqui e agora. E é claro que esta descoberta já surtiu consequências. Hoje tenho a liberdade e a coragem de dizer loucamente. Ao trabalhar nestas oficinas de jornal, descubro a cada dia que ainda tenho chances de ficar louca, pois as emoções que as pessoas daqui demonstram revelam em mim uma emoção inédita, a importância da solidariedade. E é isso que, se me permitem, quero continuar fazendo enquanto existir. E aí tem uma poesiazinha que virou camisa lá da Fundação, que é de uma usuária, chama Aparecida dos Reis. A loucura é o vazio da solidão de quem ama. A loucura é o vazio da solidão de quem ama. E tem um monte, depois se vocês quiserem folhear aqui, mas é interessante que eu estive lá e vieram usuários para me conhecer, eles adoram visitas, e eles estavam preocupados em me contar o quanto que a Fundação é importante na vida deles. Eu fiquei emocionadíssima, né? Eu falei, nossa, eles viam uma felicidade assim, contava e contava. Então, é uma experiência muito linda, né? Então, em síntese, tem um outro livro que está esgotado, que espero que no ano que vem a gente esteja aqui de volta, lançando,
que é a introdução à esquizoanálise, né, que esgotou rapidinho, que o Gregório resolveu revisar e está fazendo de novo. Então, a culpa é dele de não ter saído, né? Então, bom, em síntese, a experiência no Instituto, com o Gregório e com todos os membros que já passaram e outros que ainda estão no Instituto e que eu devo meu profundo reconhecimento e agradecimento, eu acho que a gente, em síntese, a gente tem algumas coisas em comum. Uma delas é que a gente tem uma preocupação em alterar a realidade de injustiça e feia, né, que a gente convive permanentemente. E à medida que a gente vai alterando, contribuindo, né, porque isso é feito junto, a gente tem que ser alterado. Então, a gente tem que se haver com todos os valores instituídos, etc., que a gente contribui para reproduzir. Outra pergunta que a gente permanentemente faz é o que a gente está deixando ali, né? Então, por exemplo, hoje a gente, capacitação já virou coisa do passado. A gente fala capacitação para o pessoal entender, mas para a gente capacitação é intervenção. A gente tenta criar uma situação que, à medida que as pessoas estão se, entre aspas, capacitando, algo ali não vai ser mais como antes. Esse é o nosso desafio. E para isso a gente precisa de muita invenção. É a ferramenta básica do esquizodrama. Você se abrir para a invenção e para a criatividade, né? Bom, é só isso que a gente faz. Agradecer a Margarete, que realmente cumpriu os nossos objetivos de mostrar como que é possível, né, colocar na prática isso tudo e deixar o espaço aberto para o debate. Gostaria que as pessoas que estivessem interessadas em fazer pergunta, que venham ao microfone, porque nós estamos gravando para podermos garantir a gravação. Tá? É só levantar a mão, quem quiser perguntar, que a gente vai ter vocês. Professor, podia falar um pouquinho sobre a diferença entre o esquizodrama e o psicodrama? Bom, muito sinteticamente, porque además de fazer perguntas, a gente gostaria que vocês fizessem intervenções, não? Questionamentos, contribuições, etc. E uma das maneiras de tratar esta questão é dizer que a esquizoanálise, o esquizodrama, é um drama, mas dos sujeitos e dos objetos parciais. Não? Vocês se lembram de que Melanie Klein falava de objetos parciais, não? E partes do self, não? Também parciais. Nessa linha também se pode colocar os objetos transicionais, o Winnicott. E nessa linha também há um objeto chamado pequeno A, de Lacan, não? Que pula da cadeia significante. Que Guattari diz que esse objeto pequeno A é um grande descobrimento, só que teria que ser postulado o objeto pequeno B, pequeno C, pequeno D, e assim sucessivamente. Não? Porque são, de acordo com esta doutrina, todos os objetos são parciais. Não? As totalizações são relativamente falsas. Não? Então, o psicodrama, que é uma grande proposta de Moreno, consiste na dramatização de papéis, não? E de pessoas integrais, não? Ou seja, um sujeito completo, com maniobras como, por exemplo, inversão de papéis, que consiste em colocar-se no lugar do outro. Mas o sujeito e o outro são inteiros e desempenham papéis
que são papéis mais ou menos tradicionais, mais ou menos aceitos pela sociedade, e com essa leitura e com essa metodologia conseguem efeitos muito interessantes em matéria de reformulação da identidade, não? Em matéria de despertar potencialidades, etc, etc. Todo mundo sabe que Moreno é um grande inventor. Agora, o esquizodrama, ele é fundamentalmente esdrúxulo, não? Ou seja, não trabalha com totalidades, não trabalha com identidades, não trabalha com uma definição do sujeito como humano, sino trabalha com o que chama devires e acontecimentos. Não? Devires são transformações que não estão previstas, não? Em los sistemas de codificação normais. Não? Devir animal, devir planta, devir de olho, devir língua, devir mulher, devir criança, devir psicólogo, mas de uma maneira imprevisível, não? E inédita para o psicólogo. E nos acontecimentos, ou seja, a invenção de novos sentidos, não? De novos desires. Não? Então, o esquizodrama tem essa característica de ser um descomponedor, um deconstrutor das realidades estabelecidas e um propiciador de assunção e de criação de essas novas identidades impossíveis, cada uma das quais deflagra potências especiais e serve para superar dificuldades. Não? Principalmente essa é a diferença. Boa noite, professor. Eu não sou psicólogo, eu sou jornalista e estou fazendo até um curso lá no Instituto agora. E eu fico me perguntando, como é possível manter essa utopia ativa e combater a alienação, a mistificação? Aí tomam como base a própria imprensa, que constrói a verdade de acordo com interesses ocultos ou explícitos. Mas, de qualquer forma, pelo menos eu tenho, para mim, a verdade ela quase não existe. Existe sim a verossimilhança. Portanto, como chegar à autoanálise e à autogestão numa sociedade como a nossa, que tem a imprensa, por exemplo, né, a imprensa, como pode ser qualquer outra área, né, das humanas ou das exatas, como direcionar o pensamento, né, e as ideias, no sentido de estar pegando o âmbito das questões, chegando às utopias ativas, né, que são de fato produtivas e, né, ajudam no crescimento. Bom, é uma excelente intervenção. É interessante quando a gente se define como não psicólogo, não? Tem que ser devido ao âmbito, não? Eu também fiz o mesmo, no princípio, mas realmente as definições por não são muito recomendáveis. Não? A gente tem que definir-se por afirmação. Só uma coisa, pessoal, no movimento sindical a gente briga com os médicos, porque eles falam profissionais não médicos. São os psicólogos e demais, né? Agora aqui está muito diferente. Então, Deleuze e Guattari, em diversas entrevistas e em diversas passagens de sua obra,
têm se manifestado bastante críticos com respeito à comunicação de massas, a imprensa oral, escrita, televisiva, como produtores de opinião, construtores de opinião. Essa posição crítica eu acho compreensível, não? Porque a gente vê uma parte do jornalismo, da comunicação, etc., e da comunicação de massas em geral, que é muito embrutecedora, não? Muito propiciadora das características mais negativas da subjetividade chamada pós-moderna. Esse narcisismo, esse sensorialismo, esse egoísmo, essa corpolatria, essa futilidade, não? Todas as características do sujeito pós-moderno têm na comunicação de massas um gerador importante. Mas eu acho que, por outro lado, Deleuze e Guattari exagera um pouco nisso, porque realmente é melhor ter imprensa e ter comunicação que não ter. Eu acho que ela pode estar distorcida, em muitos sentidos, a serviço dos desejos, dos interesses, das demandas que o capital produz. Isso é verdade. Mas, por outro lado, esse processo de comunicação mundial está gerando movimentos como este da economia solidária, cujo congresso está próximo, que se baseia nos grandes sistemas de comunicação mundial, particularmente com internet, etc. Eu acho que, assim como dizia Hegel, o sonho da razão engendra monstros. Sim, digamos, os delírios da comunicação de massas engendram um povo que não é este povo que a gente está esperando, que está por vir, que é um povo embrutecido, um povo fascinado, um povo construído para ser ruim, e para contribuir aos processos de dominação, de mistificação e de exploração. Mas também é capaz de possibilitar, de flagrar, soster movimentos como estes, que seriam impossíveis se não houvesse sistemas rápidos, relativamente baratos, relativamente eficientes de comunicação mundial. Com respeito ao jornalismo ou à imprensa, não devemos esquecer que esse foi um dos maiores campos de realização de Guattari, que era jornalista, e que escreveu muito para Le Monde Diplomatique, e para muitos outros jornais alternativos e oficiais. Então, eu diria que neste mundo globalizado, com seus sistemas atuais de produção de opinião, também são capazes de produzir opiniões, atitudes, concepções críticas, revolucionárias, alternativas, nas quais a gente baseia sua maior esperança. Eu, por exemplo, reitero, às vezes com pedido de ser criticado, que depois de andar muito pelo mundo, me vim a encontrar aqui no Brasil com alguns jornais que me merecem o maior respeito. Por exemplo, alguns programas de televisão que são altamente informativos e criticamente informativos. Alguns jornalistas que têm uma formação muito ampla, muito crítica, muito revolucionária. E muitos deles também têm uma vida martirológica, como recentemente Tim Lopes, que foi
que caiu no exercício de suas funções. Então, eu acho que as duas possibilidades existem. Não sei se isso responde a sua pergunta. de expressar agradecimento de estar participando, de estar ouvindo vocês. E eu não conheço a esquizoanálise, na verdade já tenho ouvido falar, de ter lido, mas não é um assunto que eu tenha um aprofundamento, um domínio. E partindo da explicação do professor sobre a diferença do psicodrama para a esquizoanálise, eu gostaria que vocês comentassem como isso, vamos dizer, é aplicado, ou como isso funciona, né, na prática, em comunidades. Porque eu escutei muito sobre práticas em grupos, em coletivos, né? Então, como isso funciona? É uma identidade grupal? Não é uma identidade grupal? Qual é o princípio, né, de trabalho nesses coletivos? Meu papel aqui é mostrar mais experiências. Eu vou dar um exemplo e ver se entende, se vocês quiserem complementar. Há um tempo atrás, nós fizemos uma intervenção numa comunidade, ali no aglomerado da Serra. Na verdade, foi daí que surgiu o programa Educação para a Vida, porque nós não tínhamos intenção inicial de fazer trabalho direto. A gente trabalhava mais com consultorias, né? Mas a demanda da comunidade foi tão veemente que a gente escutou, né? E foi interessante porque vieram duas pessoas até nós falando da situação da comunidade, que o problema é que tinha muitas crianças e adolescentes na rua e muita droga, prostituição e delinquência, e que os pais não sabiam mais o que fazer, como fazer, etc. Então a gente foi lá, né? Fez uma reunião com uma associação e a associação convidou várias pessoas da comunidade para participar. E a gente ouvindo, a gente propôs a eles que a gente fizesse uma conversa mais ampla sobre temas e discutindo a realidade da comunidade para ver se realmente era o mais emergente ali, né? Então a gente começou a fazer encontros com essa comunidade. Hoje eu acho engraçadíssimo, Rosiana fez parte. Se você quiser complementar, Rose. Eu acho engraçadíssimo porque hoje, quando eu lembro que eu subi ali no cafezal, né, ali no alto, 8 horas da noite, a gente reunia na rua, não sei onde é que eu estava com a cabeça. A gente nem pensava nisso, mas tinha essa proteção, né? Eles me pegavam no carro e me entregavam no carro. Você tem que ter essa permissão para entrar lá dentro. Ninguém faz nada com você, incrível. Então, como que a gente botava isso na prática? Por exemplo, a gente fazia os bate-papos rodando as casas, no terreiro, na praça, que eu descobri que não era praça, era um pedaço de rua mais aberto, né? A gente vai conhecendo as linguagens. E o grande analisador, assim, que a gente conversava muito, era como que eles iam nos pagar. Então isso foi interessante, porque não tinham dinheiro. Eles queriam trabalho, mas não tinham dinheiro. Aí a gente foi conversando e eles resolveram fazer um pagode. Eu nem sabia a diferença de pagode com forró. Eu falava forró, eles quase me matavam, porque é o pagode que eles gostavam, né? Então, tá, vamos fazer o pagode e vender coisas. E vendendo o dinheiro arrecadado, 50% ia para a equipe. 50% ia para as ações que a gente ia desenvolver com as crianças. Então a gente fez, né? Aliás, a gente não, mas eles mesmo. E foi uma surpresa
surpresa assim, pra gente quando quem mais trabalhou para que o pagode acontecesse foram as crianças. Isso já foi muito interessante pra gente. Desde fazer convitinhos, armar as barracas, pedir, porque tinha que pedir tudo, né? Eles iam fazer churrasquinho, quem que ia doar carne, espeto. Então, tudo isso era motivo para você estar trabalhando essa comunidade. A construção disso aí rouba a luz de não sei casa de quem. Então, é toda essa cultura que a gente vai conhecendo. E disso, o fruto foram oficinas, né? A gente comprou um pouco de material, recebeu doação, foi tudo muito precário. Foram oficinas com as crianças de lá, uma amostragem, a gente pensou em fazer um projeto piloto para depois conseguir recursos. Foi muito rico a experiência, mas infelizmente a gente não pôde ter continuidade porque não conseguimos recurso. Mas se constituiu como, ela se transformou numa rede, todo mundo conhecendo o trabalho nosso e tal, que a gente foi convidado para assumir uma frente na prefeitura de Belo Horizonte. A gente tem essa frente, somos duas frentes, né, o PF, lá no bairro Minaslândia, estamos trabalhando com quantas crianças, Virginia? 90 crianças lá, de 6 a 14, e fomos convidados a fazer uma parceria com o Centro Educacional Professor Estevão Pinto, que já tem 700 crianças do aglomerado da Serra. Então elas ficam com os meninos até 10 anos. E era um problema gravíssimo, porque eles ficavam com meninos de 1 a 10 e 10, 11 anos, a idade pior, né, no sentido dessa captura do tráfico, etc. E de repente eles que viviam completamente acompanhados, etc., se viam assim, a Deus dará, né? Então a gente conseguiu um casarão de comodato e hoje os meninos saem de lá e vêm pra gente. E ficam até 18 anos. Os indicadores do nosso programa são interessantíssimos. Todos os adolescentes, não existe história de gravidez precoce, coisa que é comum nessa população. Utilização de drogas, nós tivemos um caso, parece, né? Então é um indicador muito legal de que a coisa, e todos os jovens a gente está conseguindo encaminhar, né, para o mundo do trabalho. Não é o que a gente quer ainda, né? O Gregório usa um termo que é a questão, às vezes, assim, às vezes a gente não consegue realizar, né? Não estou lembrando muito de cada termo aqui, não deixa para depois. Mas a nossa ideia mais que a gente gostaria de estar realizando é criar cooperativas ou uma forma deles próprios estarem dando conta da sua renda, em vez de se inserir no mercado como qualquer outro trabalhador, né? A gente aspira mais do que isso. Então, infelizmente, a gente não chegou lá, a questão dos recursos são muito precários. Então, a gente ainda está fazendo trabalho com a comunidade através desse programa. Nesse programa tem uma frente que a gente ainda não conseguiu desenvolver amplamente, que é a rede social, que seria estar com um pezinho no programa e um pezinho na família e na comunidade, né? Então, tudo que a gente pudesse, a gente ainda deseja fazer mais, está integrando esse adolescente, essa criança na comunidade, a gente gostaria de estar fazendo. O que a gente conseguiu até o momento foi estreitar as nossas relações com a escola, o serviço de saúde e o lazer, né, que os adolescentes podem se dispor na comunidade, mas fundamentalmente o núcleo de apoio e promoção às famílias. Então, eu estou com tudo muito fresquinho, porque semana passada tive num grupo de famílias. Então, aí elas trazem essas questões, né, da comunidade. A gente brinca de muita coisa com elas, né, o tempo inteiro. Então, é a vida delas, a história, a meninada participa. Tem muito trabalho a gente fazer. Trabalho que não falta, né? Vou fazer uma pergunta aqui. Você falou lá em Uberaba, né? A moça falou que o sonho dela era ficar louca, ser louca.
há uma brincadeira que, para você saber se a pessoa é louca ou não, dá dinheiro para ela. Se ela puser fogo do dinheiro, esse é autêntico louco. Eu pergunto, é possível ser revolucionário num mundo onde existe o dinheiro? É possível ser revolucionário? Como é que se contrasta a loucura com o dinheiro? Onde há dinheiro, é possível ser inovador, revolucionário, ser criança, ser louco? Num mundo onde existe o dinheiro? É compatível o dinheiro com a loucura? De novo, eu diria algo parecido ao que comentava com um companheiro jornalista, não? O dinheiro, ele não tem a culpa do que se faz com ele, não? O dinheiro foi simplesmente um instrumento para melhorar as operações de troca, para não ter que levar as vacas para trocar por ovelhas, não? Que era incómodo. O dinheiro não é culpável. O uso mercantil do dinheiro, não? Como o componente mais caro do processo de produção, porque afinal de contas o dinheiro é uma mercadoria a mais, não? Isso é característica do lugar que ocupa o dinheiro nos sistemas baseados na exploração, não? Na dominação, na mistificação, um dos quais sua máxima expressão provavelmente é o capitalismo. Então, por exemplo, não me estranharia que em todas as tentativas alternativas de economia solidária, de mútua colaboração, de sociedades alternativas, etc., se recupere um uso não alienado do dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro é um instrumento como qualquer outro. Agora, realmente o dinheiro está tão alienado, não? Está tão absorvido por a situação mundial actual que é dominada por capitalismo financeiro, em que o objetivo da vida tem se tornado que o dinheiro produza dinheiro com o menor número de mediações possíveis, não? Então o dinheiro chegou a seu limite de alienação possível, né? Então, como pode ser compatível a existência de infância, não tanto de loucura como de saúde, ou de normalidade? A loucura por saúde, não é como doença. Entendo. Agora, a loucura é um objeto muito complexo, não? Porque a gente chama de loucura a algo, a um campo, não? Que em outras civilizações, em outras épocas, era algo completamente diferente, não? Essa é talvez a maior contribuição de grandes pensadores como Foucault, Deleuze e Guattari e outros que têm trabalhado o sentido da loucura historicamente, não? Desde logo que a loucura não se reduz à psicose, que é uma redução que a gente faz aqui no Ocidente com a razão instrumental, não? Nós fazemos movimentos antimanicomiais, mas o problema é tirar-se o manicômio mental, não? Como dizem alguns amigos nossos, pelos quais a gente não propicia a existência de hospícios, mas pensa de uma maneira discriminatória, não? Em que sadios somos nós e loucos somos outros, sempre, não? Para isso a gente se serve de sistemas mais ou menos científicos e mais ou menos na moda, mas em última instância são sistemas discriminatórios, não? Entre uma loucura e uma suposta normalidade. Então, como pode existir uma loucura no sentido inventivo, criativo do termo? Que te parece, o esquizodrama não é mais que isso, é uma tentativa de recuperar a capacidade criativa e inventiva do louco, que é completamente louco, das identidades parciais, das coisas esdrúxulas que a gente não espera, não? E que não estão já codificadas. Agora,
a locura, ella comprende, es un saco de gatos, ¿no? Porque comprende aspectos positivos y aspectos muy negativos. Eu já citei em outra oportunidade a ideia de meu mestre, não, Henrique Pichon Rivière, que tratando de fugir às sofisticações, não, da nosografia psiquiátrica, dizia, olha, tem dois tipos de loucos, porque era muito brincalhão. Tem louco lindo e tem louco de merda. Resumindo, tem louco lindo, que é aquele que sofre porque é inovador e porque sua proposta de existir, não, e de ser não é aceita pelos padrões de normatividade da sociedade que vivemos. E tem louco de merda, não, que é aqueles loucos paranoides, não, ou variedades, que quando são muito grosseiros, claro, acabam internados, mas quando não são, acabam sendo altos funcionários da saúde mental. Então, como se compatibiliza a existência de loucos lindos com o dinheiro? Para dar um exemplo, não? Faz umas décadas atrás, cresceu nos Estados Unidos a existência das chamadas free clinics, que eram apartamentos ou casas alugados por um grupo de, entre aspas, psicóticos, que viviam em absoluta liberdade em comunidade dentro dessa casa e só chamavam ao psiquiatra quando precisavam, quando achavam que o precisavam. E nessas comunidades eles se viravam perfeitamente com o dinheiro. Conseguiam, digamos, não trabalhavam, mas conseguiam de diversas entidades de Estado e de seus familiares uma contribuição que eles administravam e eles contabilizavam com um objetivo fundamental, que era o bem-estar, a paz e a harmonia entre eles. É uma maneira louca de manejar o dinheiro, mas que justamente é a maneira mais sadia possível. Porque senão o dinheiro entraria nas mediações que fazem, por exemplo, que nossa organização de Uberaba tenha que estar, às vezes, 2, 3 anos esperando que o SUS lhe pague o que lhe deve. Não se sabe como subsiste, não? Bom, estas free clinics se auto-administravam. Então, utilizavam o dinheiro da maneira mais direta a serviço de seu bem-estar e de sua saúde. Geralmente, estas comunidades acabavam porque os vizinhos as denunciavam de desordens inexistentes, porque a presença deles no bairro abaixava o preço dos imóveis. Não? Então você vê como funcionava o dinheiro na cabeça dos vizinhos e como funcionava o dinheiro na cabeça dos loucos. Não? Agora, na loucura de mim, não? De merda, o dinheiro funciona como está funcionando atualmente no mundo. Porque a forma como o dinheiro está funcionando atualmente no mundo é absolutamente louca, e no pior sentido da palavra. Por exemplo, aparece o poderio de Estados Unidos e a vontade do presidente de invadir Iraque, o qual é uma operação de altíssimo custo, de enorme risco para a humanidade, etc. Mas acontece, isso são capazes de fazer. Mas acontece, por exemplo, que quando se descobre que o mundo da droga, o poder paralelo, depende do capital financeiro dessas organizações, e esse capital financeiro, por sua vez, depende da existência de paraísos fiscais, a gente se pergunta por que todo esse poderio, não, que está empenhado em atacar Iraque não se utiliza para intervir nos paraísos fiscais.
Seria muito mais simples, os paraísos fiscais não têm armas atômicas. E isso significaria invalidar o uso profundamente negativo do dinheiro. Mas isso não se faz, porque isso significaria atacar, dar-se um tiro no próprio pé. O sistema, que é a máxima economia do mundo, é potência mundial, ela pode atacar a países que são perigosos belicamente, mas não ataca países que são perigosos financeiramente. Então, aí temos um uso do dinheiro e do poder do dinheiro completamente louco, mas louco no sentido pior da palavra, no sentido de destrutividade, no sentido de antiprodução, no sentido nos piores sentidos possíveis. Eu acho que Deleuze fala que o dinheiro é a loucura. A loucura no extremo que existe é o dinheiro. O capital é a loucura e nós estamos todos capturados pelo dinheiro. Eu acho que a gente está tudo marionete, a gente não consegue fazer nada. Nós estamos capturados pelo dinheiro. 24 horas, não consegue fazer nada, só se ficar louco. Só queimar dinheiro aí para fazer alguma coisa. Eu acho que isso é verdade e nunca será suficientemente destacado, mas ao mesmo tempo tem inúmeras iniciativas atualmente no mundo, inúmeras, em que a lógica do equivalente geral dinheiro já não é a lógica condutora dos processos. Os processos estão baseados na utopia ativa, na solidariedade, no mútuo apoio, na fraternidade, nos melhores ideais das declarações universais de direitos humanos, etc. Passa que muitas vezes nós, desde nossa posição de alienação, tendemos a descrever o panorama de uma maneira muito pessimista, quando já o panorama tem evidência de que não é bem assim. Claro que estamos longe de reverter as situações, não? Mas tem muita coisa a acompanhar, muita coisa com a qual colaborar. Eu acho, Jorge, que a gente precisava encontrar mais as pessoas que acreditam que é possível. E eu acho que isso nutre a gente e a gente se enche de forças para dar conta de fazer mais coisas. Eu tive uma experiência de ir ao Fórum Social Mundial, cujo lema era: um mundo novo é possível, aqui e agora, se a gente quiser. Eu acho muito bonita essa frase e forte, porque quando você está lá dentro do Fórum Social, você acredita nisso, não tem jeito. Porque você está com o seu povo, sabe? É aquele monte de gente, é um monte de gente do mundo inteiro pensando que o mundo não é possível. Aí não tem jeito. Você volta com essa... A gente às vezes está rindo e não sabe por quê, né? Então eu acho que é se deixar contagiar por isso e se encontrar com quem pensa assim. Senão você fica muito sozinho, isolado, e aí a gente fica impotente, porque as forças dominantes entre aspas, né, são terríveis. Então... Esse parece ser um congresso enorme de loucos, não? Mas de loucos lindos. São lindos mesmo. Tem que encontrar qual é seu povo. Eu queria sugerir um espaço para mais 2 ou 3 perguntas, para que a gente possa finalizar. Professor Gregório, eu queria que você comentasse um pouco sobre a possibilidade do dispositivo, né, dos dispositivos da esquizoanálise no trabalho, no processo da reforma psiquiátrica, né, da luta anticomunhão. Eu tenho trabalhado junto à coordenação de saúde mental e vejo que essa
também vista com um certo preconceito no sentido da própria compreensão do que seja esquizo, né? Sempre ligado ao patológico, né? Acho que tem uma diferenciação a fazer entre a questão da loucura, que você coloca, e a questão do sofrimento mental, né? E se trabalha em equipamentos, até pela priorização dos psicóticos, neuróticos graves, são pessoas que estão num nível de sofrimento muito grande, né? Muitas vezes já no momento, já em situações muito deterioradas, se eu posso dizer assim, né? E vocês têm a experiência da Maria Boneca, né? Do NAPS de Uberaba, e também outras experiências, né? Gostei do Rio, de São Paulo, bem-sucedidas. Eu não sei se era possível você estar fazendo um pouco, falando um pouco dessa intervenção na luta multimanicomial, né? Que pudesse nos dar luzes ou pistas, né? De se pensar alguma intervenção nesse sentido da esquizoanálise. Bom, a pergunta é muito interessante e muito ampla, não? Justo no momento que já não temos muito tempo. Mas olha, uma observação sobre por que todo isto se chama esquizo, não? Esquizoanálise, esquizodrama. O que passa é que, resumindo, não? Deleuze e Guattari dizem que o grande mérito da esquizofrenia, do pensamento esquizofrênico, entendido não como patologia, sino entendido como uma lógica peculiar, e que esse pensamento tem sido capaz de dar conta da realidade mais que o pensamento científico, ou antes que o pensamento científico. Porque, por exemplo, se a gente examina os descobrimentos, não, da microfísica e da macrofísica nos últimos 40 anos, da biologia molecular, por exemplo, não, etc., etc., a gente chega à conclusão de que a realidade ela tem uma estrutura completamente maluca. Os quantas, os fratais, não, as 10 dimensões, os buracos negros, a matéria negra, a antimatéria, que acabam de mostrar-la experimentalmente, é a coisa mais maluca que se pode imaginar. Então, quando Deleuze e Guattari pegam delírios, especialmente delírios de grandes pensadores, artistas, literatos, científicos loucos, descobrem que é o pensamento louco que melhor dá conta de como a realidade é. Então, por isso, esquizoanálise é uma homenagem ao poder heurístico, não, da esquizofrenia, como método, não, de conhecimento. Agora, com respeito ao movimento antimanicomial, eu temo muito que, por ser breve, não seja justo, não? Mas, veja bem, nós tivemos a sorte de poder acompanhar um movimento antimanicomial, um movimento, diversas formas de antipsiquiatria, etc., desde mais ou menos 50 anos atrás. 50 anos atrás houve uma grande experiência em Buenos Aires, que foi a de Pichon Ribeiro no Hospício das Mercedes, que devido a uma greve de funcionários, o hospício ficou uma semana em mãos dos enfermos. E Pichon se organizou em grupos operativos com coordenadores deles mesmos, é decir, autocoordenados. O hospício funcionou perfeitamente. E se não conseguiu dar altas foi porque não estavam autorizadas. Provavelmente muito disso aconteceu. Então acontece que o mesmo sucedeu em Itália com Bassaglia, que houve bombardeio de hospícios, todos os loucos ficaram disseminados e ninguém sentiu a diferença. Então de aí nasceram as tendências do País Vasco, a francesa,
a italiana, a inglesa, inúmeras propostas de reforma psiquiátrica, não apenas antimanicomial, sino muito mais ampla que isso. Eu acho que todas essas tendências, e a norte-americana, que acabei de mencionar antes, não? Elas têm tido propostas incrivelmente revolucionárias. Só que o movimento teve momentos de recaída, momentos de regressão. As reações, não, das forças contra essa liberação, não, têm sido muito fortes, tanto de origem econômica, porque a loucura é algo com o que se lucra, como de origem política, não? É dizer, o domínio, o controle de uma série de coisas que se perdem com essa liberação, embora que seja idiosincrásica, não? Então, os movimentos desse tipo têm tido momentos de auge em que produziram propostas absolutamente originais que ainda não têm sido plenamente realizadas. E teve momentos de recaída, não? Em que se pode ter recaído em uma situação mais vergonhosa, não? Da psiquiatria clássica, da psiquiatria do encarceramento, na psiquiatria do eletrochoque, na psiquiatria da psicocirurgia, etc. Mas as recaídas podem não ser tão marcadas, podem ser a posições aparentemente progressistas, aparentemente reformistas, não? Que não deixam de ter seu valor humanitário, mas que são difíceis de aceitar pelo fato de que a teoria e as alternativas técnicas para esses movimentos atuais já foram produzidas 50 anos atrás. Então, o que acontece é que, neste momento, o movimento antimanicomial, ele tem muitas posições do que a gente chama, um tanto ironicamente, pioneiros da retaguarda. Porque estão fazendo coisas que faz 40 anos atrás já estavam superadas e as estão fazendo para ir mantendo as coisas relativamente estáveis para que a revolução em saúde mental não os surpreenda. Então, nosso respeito para as posições reformistas dos pioneiros da retaguarda. Mas, ao mesmo tempo, temos que chamar a atenção acerca de que o que é moda aqui em Belo Horizonte, por exemplo, já está muito perimido em outros lados. Não? Pode ter até recaído em outros lados, mas pelo menos em outros lados se lembra, tem registros dos momentos altos, não? Desse movimento em que era claramente revolucionário. Uma dessas iniciativas foi a chamada Rede Mundial Alternativa de Práticas Psiquiátricas, né? Ou de Práticas Psiquiátricas Alternativas, que o Guattari fundou e que teve 4 congressos mundiais e que depois foi abafado, não? Pela força dos laboratórios, pela força das organizações corporativas, não? Representantes dos que supostamente cuidam da saúde mental, dos proprietários de clínicas, enfim, tudo isso que já sabemos, não? Do Estado, o dono de manicômios, enfim. Tudo o que seja reforma, bem-vindo seja, mas o que é reforma e se coloca como sendo um non plus ultra da saúde mental é um pouco incômodo, não? Obrigado. Boa noite, meu nome é Carolina, sou estudante de Psicologia da PUC. Eu queria fazer uma colocação, e corrija se eu estiver errado, que eu acho que a intenção da análise institucional é dar uma flexibilidade ao instituído, para que quando surge um novo instituinte, ele não seja algo além da criação do caos, né, que possa dar um novo ordenamento na vida. Né?
E eu fiquei pensando, assim, ao longo das intervenções que foram acontecendo, várias perguntas mais relacionadas assim, como é essa posição de dar conta de lidar com esse novo sem tender pro caos, sem virar louco merda, né? Porque o que é bom, nem toda mudança é produtiva, né? Então, como que é visto isso dentro da análise institucional e dentro da formação dos profissionais que vão trabalhar com isso? Eu acho que todos nós, e se eu estiver errada, vocês me acertam, mas todos nós que nos propomos a fazer um caminho que é o caminho de buscar o novo, propiciar o novo, a invenção, a criatividade, a gente vai se deparar em algum momento com medo de enlouquecer. Eu acho que eu já vivi isso muito, não sei se vocês compartilham. Então, eu posso garantir que não enlouquece, não. Não sei se isso te ajuda. Mas é incrível, principalmente terapeutas, e não tem nem que chegar nem a esquizoanálise ou esquizodrama. Eu acho que no processo terapêutico em geral é muito comum quando a gente começa, aí não é nem inventar, não começa a se soltar, né, dessas amarras do social, etc., de como que a gente, da nossa história, a tendência é você se deparar com a loucura, porque infelizmente a gente ainda associa a loucura com esse mundo de e não com esse mundo lindo. Já está muito deturpado, né? Mas, e acontece, a gente sabe de casos de pessoas que enlouquecem mesmo, né? Mas aí é quando a coisa não vem num processo, por exemplo, uso de drogas. Sabem que no caminho, né, de usuários de drogas, muitos enlouqueceram, sim, abriu um universo tão louco, né, e que atropelou a subjetividade. Então, a gente tem que tomar cuidado para não ser atropelado, né, mas não deixou de ser um universo novo. Isso, e é um universo completamente novo e inesperado e que muda toda a sua relação com a vida. Professor Gregório, eu poderia falar uma? Claro. Bom, eu sou Regina, tenho a honra, né, de participar, ainda que minimamente, do Instituto Félix Guattari, e estou aqui também representando o deputado Adelmo Carneiro Leão, que também tenho grande admiração por esse trabalho, por esse instituto, que infelizmente não pôde estar aqui hoje. A última pergunta me preocupou um pouco, porque assim, ela talvez possa sugerir que assim, a análise institucional seria uma forma muito sutil e sofisticada, às vezes eu que entendi mal ou me bateu assim, né, de controle. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, porque assim, para que o novo não desestruture demais. Me bateu assim, né? Eu acho que esse risco, a gente tem corre esse risco e tem esse temor também, né? Assim, o novo, principalmente numa sociedade que é tão controlada, que é tão autoritária, como no caso da nossa sociedade brasileira, né? Isso assusta a gente muito, né? Mas assim, às vezes foi uma forma que a pergunta bateu em mim, né? Porque eu acho que não é isso a análise institucional, né? Quer dizer, ela quer propiciar a democracia mesmo, né, como um valor assim, estratégico, fundamental e não como controle, né, ainda que sofisticado. E é um cuidado, porque a análise institucional sempre fala da autoanálise e autogestão, porque a gente, às vezes, com a melhor das intenções, a gente faz controles sofisticadíssimos, né. Então, assim, eu entendo que o esforço é muito nesse sentido da gente, de fato,
propiciar os processos democráticos, né, nos espaços onde a gente atua, né, sem temer, né, acreditando que se as pessoas estão discutindo as coisas, se elas estão explicitando, né, de um modo geral, o bom senso prevalece, pelo menos a minha experiência assim, histórica, né, de situações difíceis, né, junto, por exemplo, à classe trabalhadora. Uma vez, há anos atrás, a gente viveu uma situação dificílima junto aos metalhos João Molevade, que os dirigentes sindicais colocaram para a categoria, com a forma mais clara possível, qual era a situação, a complexidade da situação, os riscos envolvidos, e a categoria decidiu, assim, com a maior sabedoria, assumir uma posição de risco. Né? Então, assim, eu acredito que seja isso, quer dizer, a gente está sempre, a gente que faz intervenções, ou que está nas instituições, né, mesmo não estando ali numa ação profissional de análise institucional, então, mas é essa preocupação de propiciar a democratização das relações, né, e sem precisar de ter medo, porque se a gente faz um processo, né, assim, a chance disso dar certo, eu acho que ela é muito grande, pelo menos a experiência que eu tenho há algum tempo, que eu vejo, né, e que eu acredito, né, é de que é muito promissor esse caminho. É interessante as derivações que ocasionou sua pergunta. Você acha uma pergunta totalmente válida, não? De qualquer forma. Eu acho que estas doutrinas, estes procedimentos, tanto a análise institucional como a esquizoanálise, etc., muito mais a esquizoanálise que a análise institucional, elas trabalham com uma proposta realmente de acessos, não? De estado de transe, não? De acesso aos níveis mais desestruturados, porque confia que neles está tanto uma potência produtiva e revolucionária como potências destrutivas. Não? Só que, digamos, isso é registrado com toda clareza Deleuze e Guattari, por exemplo, com respeito a seus dispositivos, não? Dos quais o esquizodrama é como nós, não, entendimos a proposta de Deleuze e Guattari, mas é uma interpretação possível. Cada um tem a sua, não? Nós não dizemos que a proposta do esquizodrama seja a clínica da esquizoanálise. A esquizoanálise tem muitas maneiras de operar, não? De todas formas, Deleuze e Guattari recomendam uma infinita audácia aliada a uma infinita prudência. E a verdade é que não tem receita para isso. Esse é um savoir-faire, não? Que a gente vai adquirindo com uma longa prática e que lhe faz mobilizar exatamente o que pode resolver, não mais e não menos. Não? É muito difícil transmitir essa experiência, não? Mas, para não exagerar muito nessa dificuldade, eu diria que um bom exemplo são os artistas malucos, ou meio malucos. Não? Eles dão um jeito para entrar em profundezas que nenhum de nós entraria, mas saem de lá, como dizia Schiller, com um troféu que eles oferecem à humanidade. Então, claro, não todos nascimos para ser buzos, não? Para ser mergulhadores desse tipo, não? Mas provavelmente em cada um de nós tem um mergulhador desse tipo que não desenvolve suas capacidades, porque lhe fizeram tanto a cabeça com respeito ao perigo da loucura, que não se atreve a fazer expedições lá para ver com que troféu pode voltar. Eu agradeço novamente, muito profundamente, o conselho e a nossa amiga de tantos anos, e ficamos à disposição para todo o que possamos colaborar. Muito obrigado.
de aproveitar a oportunidade para informá-los que nós estamos tendo quase que quinzenalmente os eventos do ciclo de debates. Na próxima semana nós teremos mais um. Nós estamos tendo uma série, a Psicologia E. Semana que vem nós teremos a Psicologia e a área jurídica. Promete ser um debate muito interessante. Aproveito a oportunidade para informá-los também que o debate foi divulgado para o dia 30 sobre a psicologia e a mídia não vai ocorrer mais, porque teremos que ter uma assembleia dos psicólogos. Vocês vão receber uma correspondência em casa sobre isso, mas aproveito para avisar. Em novembro teremos novamente essa série que finaliza em novembro e depois reiniciamos no próximo ano. Então agradeço a presença de todos e esperamos notícias através do e-mail, né? Críticas, sugestões, todos os pontos de melhoria que vocês possam identificar e que possam nos ajudar.